Bom dia, bem-vindo, bem-vinda, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã do dia 9 de fevereiro de 2021. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, que volta a circular no noticiário brasileiro, né? Wendel Pinheiro, você concorda com essa avaliação ou não? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde, você só me coloca as perguntas no laço. Mas uma coisa eu concordo contigo. Eu acredito que seja descabível hoje o discurso ideológico da vacinação, quando na verdade está em pautas temas essenciais que estão colocados no Congresso Nacional. E aí, como você fala do espectro da Guerra Fria, existem muitos atores políticos interessados nessas determinadas pautas. E fora isso, as agudas contradições do espectro da direita brasileira, e que a esquerda brasileira, ao invés de aproveitar esse processo e discutir um projeto claro de sociedade à luz de uma profunda autocrítica e construção de uma agenda, né? E aí o Nildo Orix foi maravilhoso quando ele propõe que todas as organizações façam por que nós erramos e quais os desafios, assim como o Prestes colocou nos anos 80, né? Talvez esse seja um fulcro para colocar a falsa polêmica, para ser uma cortina de fumaça diante de grandes temas. E alguns desses eu coloquei para a gente discutir hoje, que hoje realmente promete, Romulo. Mas eu não sei se eu te respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim. Mas quando você fala falsa polêmica, Wendel, sempre dá para piorar, né? É impressionante. O pessoal me marcou numa coisa aqui, e a gente não vai comentar sobre isso para além dessa constatação, já que a gente tem aí pauta Banco Central e outras questões aí. Veja você que parece que nada mais importante aconteceu no Brasil na semana passada, porque o Piguinho Vermelho, na semana passada, e parece que a cada paredão atualiza, é só uma atualização, né? A Globo está fazendo a pauta não só da velha mídia, mas sequestrou também as novas mídias, os sites, as redes sociais só falam dessa nova edição do Big Brother Brasil, né? E aí tá, olha aí, o Brasil 171, DCM e tal, nada mais importante no Brasil, é o Big Brother Brasil. Olha, eu fiquei assustado, Wendel, quando eu não conhecia as pessoas e fiz questão de não saber, né? Eu vi que o pessoal começou lá, as trending topics no Twitter, essa tal Carol Conká, na semana passada. Carol Conká. Aí eu vi que a coisa estava feia quando o meu companheiro, que não acompanha nada de Brasil, de Big Brother e tal, virou para mim no fim de semana e falou: quem é Carol Conká? Aí eu falei: olha, eu fiz questão de não saber quem é, mas eu sei que tá tendo essa exploração e tal. Ele falou: não, porque tá uma coisa de cancelamento e tal, e blá blá blá. Eu falei: é uma grande música, uma produtora musical, e que depois que ela começou a querer humilhar o Lucas Penteado... Não quero saber, peraí, não quero, por favor. Mas eu não quero saber a história do mérito. Não é o mérito, não, a gente vai refletir para além. Então, aí eu falei, cara, conseguiram sequestrar mesmo, né? E parece que já tem novas polêmicas, então a fabricação é uma coisa triste, né? Então, realmente, o Piguinho Vermelho tá preocupadíssimo com o Big Brother da Globo, e parece que tem muita questão de identitarismo para atiçar a cisgêneres, assim, a receita completa. Olha, Wendel, eu fico assim muito triste, sabe? Porque realmente você enquanto assim, isso, a pauta da Câmara do Congresso Nacional tá aí. Você falando de polêmica inadequada da vacina, você vê que tem como piorar ainda muito, pessoal. Olha, você acha que é ingenuidade? Eu não acho que é, Wendel. Eu acho que o pessoal tá aí de sacanagem. É algo muito bem mesmo, engendrado, Romulo. E sabe qual é a visão que eu tenho? Dentro desse processo, a Globo democratiza para, a partir da disputa fratricida desses ícones identitários, esses ícones identitários vão colocar para o grande público o seguinte: olha só, vocês não falam da justeza, da agenda de vocês? Olha só, vocês se autodesmoralizam. E isso é muito fácil para, de um lado, a esquerda desmoralizada, do outro, o bolsonarismo ridicularizado pelo negacionismo, e vem uma centro-direita iluminista, que vem falar, nem o extremo de um lado e nem o extremo do outro, e nem o excesso da pauta identitarista. Essa talvez a visão que eu vejo dentro do processo que está de forma subliminar. Ô Wendel, eu vi uma análise, eu não lembro onde que eu vi isso, mas parece que a Globo vem sendo esperta, né? E o pessoal que quer realmente circo, né? Pão não tem mais. Quando não tem pão, faz o circo. Que parece que é a segunda vez que a Globo coloca no Big Brother Brasil
influenciadores digitais, parece que ano passado já foi assim também. Então eles conseguiram, eles que são a velha mídia, que está em decadência, eles sequestram as redes sociais e conseguem muita promoção gratuita com toda a rede pessoal. E veja você, eu estou aqui, fui mostrar o tweet da vacina, olha o que acontece nos Trending Topics, aqui ó, o que está acontecendo no Brasil, olha, encontro, Fátima Bernardes entrevista Lucas Penteado do BBB 21, aí você vai descendo aqui, é um monte de coisa, e realmente o pessoal, então, você juntou a velha mídia, a Globo, as novas mídias, os monopólios de comunicação dos Estados Unidos, e o Piguinho Vermelho, mostrando que é o Piguinho Vermelho em pool, falando de Big Brother, enquanto está passando a autonomia do Banco Central no Congresso, Wendel Pinheiro. Exatamente. E vale destacar uma coisa. Lições que a gente pode colocar. A esquerda, dentro de uma agenda nacional popular, não teve a capacidade de colocar a agenda dos direitos humanos dentro de um ritmo de projeto nacional. Quando ela parte para o identitarismo de cunho liberal, quando chega a situações como o Big Brother Brasil, eis que a direita utiliza-se dentro dessa agenda situações para poder descredenciar a própria agenda do campo da esquerda. E outra coisa, quando fala da pauta da independência ou não do Banco Central, muito me surpreende o silêncio por parte da grande imprensa e, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, Ciro Gomes estava falando a respeito do tema, mas, ao mesmo tempo, embora ele tenha uma ousadia no campo dessa agenda, mas, por outro lado, ele fica refém das alianças no centro com a direita. E aí se torna um tanto quanto contraditório, pois essas mesmas forças que ele busca o apoio são as mesmas forças que querem enfraquecer e tornar diminuto o papel do Banco Central. Wendel, o silêncio é um pouco explicado, por quê? Por exemplo, sim, o Haddad, o pessoal ficou conversando, o Haddad bloco na rua, programa tal. O Haddad é favorável à autonomia do Banco Central. Você fala, o Ciro Gomes é contra. Tá bom, mas sabe quem é a favor e quem trabalhou por isso e provavelmente segue trabalhando? Roberto Mangabeira Unger. Exatamente. Quando passou no Senado, no ano passado, eu fui conversar com fontes que tiveram acesso ao Umbrella Deal e perguntei, vem cá, tá lá na pauta, no schedule lá, independência do Banco Central? Tá, com certeza tá, e tal, não sei o quê. Então, o Roberto Mangabeira Unger, que assinou lá atrás, né, e operou privataria, ele trabalhou e presume-se que segue trabalhando por isso, a despeito do que quer que venha escrito em livro dele, do que ele fale publicamente. Então, é um constrangimento, já que o Roberto Mangabeira Unger é o principal lastro intelectual do Ciro Gomes, ele fala uma coisa, mas o Roberto Mangabeira Unger vem trabalhando por outra. Então, você vê, é mais fácil encontrar, então, pronunciamentos do Haddad, do Ciro Gomes. E são as ambiguidades na prática do É mais fácil encontrar eles falando de BBB do que de Banco Central, né? Mais do que... Se bobear, vai ser que nem o Ciro Gomes fez no dia da aprovação do Senado. Ele vai fazer um vídeo 2 horas antes da votação, falando, olha, gente, isso aqui tal, só para constar, o Wendel Pinheiro. Da privatização da água que nós... Não, mas fez no Banco Central também, no dia da votação, ele fez um vídeo, no dia, horas antes. Sim. Mas é isso, Rômulo, enquanto essa turma fica no estardalhaço com a agenda do Big Brother ou questões X ou Y, eu te passei aqui, ó, projetos prioritários da agenda do Senado Federal e projetos prioritários da Câmara dos Deputados, e poucas pessoas estão falando sobre isso. E eu acho que eu vou fazer, inclusive, depois da abordagem que eu vou fazer da formação política amanhã na Rádio Expressa, eu vou utilizar os programas de sexta-feira a partir de diante para falar ponto por ponto dessas PLs que estão sendo tramitadas e quais são os interesses em jogo que os setores conservadores, os setores pró-Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, mas no campo liberal-conservador, querem a partir desses projetos. Importantíssimo, Wendel. Importantíssimo. Você mandou vários links aqui. Por qual que você quer começar? Olha, olha só, enquanto a grande mídia coloca a falsa polêmica do Big Brother, entre outros assuntos, o que interessa poucos falam. Inclusive, tem uma notícia que eu fui confrontado com o historiador Michel German, que faz parte desses organismos, inclusive eu tive um bate-boca no meu Facebook. É uma pessoa querida, gente da melhor qualidade, mas ele fez parte da turma que ajudou a criar um dossiê que recomendava a suspensão dos acordos entre Estados Unidos e o governo Bolsonaro, e o Biden recebendo. É a última notícia que eu te mandei da BBC. Okay. Para mim, isso é deletério. Por quê? Porque demonstra que tem braços da dita intelectualidade da esquerda liberal que confiam não no povo brasileiro, não na construção da articulação da esquerda brasileira em um projeto de libertação nacional, mas acha que o imperialismo estadunidense, através dos democratas com Biden, podem ser a
solução para colocar o governo Bolsonaro como algo caquético a partir da revogação de acordos entre os Estados Unidos e o Brasil. Wendel, eu vou renovar diante disso o meu apelo. Sim. Me mandaram a parte lá do Leonardo Atush, editor do Brasil 171, que dizem, né, ser na verdade, do Daniel Dantas, não vou entrar nesse mérito, mas é fato. Né? Atenção aí, pessoal, manda a minutagem, eu vou colocar aqui eu vou colocar. Ele questiona a pessoa, vem cá, Pepe, mas não dá agora o Biden com essa questão, o pré-sal já foi, eu conversei com o Sérgio Gabriel, o pré-sal já foi. O Celso Amorim tem uma relação boa com o Antônio Blinken, então não dá para o Biden de fora para dentro, fazer os militares entubarem, e aí o Lula vem, não vai mudar nada, ele fica como feitor. Eu falei, já estava, as pessoas que assistiram originalmente essa entrevista do Celso Amorim e a outra do Gabriel já estavam com a impressão que o papo lá era esse. Mas ele vai e articulou, e é isso mesmo. Eu já mais uma vez renovo meu apelo para que Celso Amorim, Sérgio Gabriel e, sobretudo, Lula falem: eu desautorizo esse sujeito, quem quer que diga que eu quero ser o feitor do povo brasileiro. Wendel Pinheiro. Não, é assustador, Romulus. Porque por mais que a gente seja oposição ao governo Bolsonaro, mas tem questões muito caras à soberania nacional. Quem tem que discutir as políticas relacionadas, inclusive acordos comerciais, somos nós brasileiros. Seja a situação do governo Bolsonaro ou a oposição ao governo Bolsonaro. Aí ter brasileiro utilizando-se para fazer dossiê, para recomendar ao Biden suspensão de acordo, como se ele fosse o salvador do povo brasileiro, da pátria brasileira, aí não dá, né, irmão? Não dá. Foi isso que eu gostaria de assinalar e que quase não foi colocado pela grande imprensa e que foi... Se você não presta atenção na notícia e da forma como ela é legendrada, você passa batido, irmão. Passa batido. Perfeito, perfeito. Isso aí lembra aquele pessoal de esquerda, infelizmente é isso, o pessoal completamente deslocado, que quando começou aquela tensão na fronteira com a Venezuela, ficou comemorando uma publicação que saiu no Diário do Sul, da Defesa Net, relatando, evidentemente propaganda falsa, mas dizendo que haveria aqueles mísseis russos contrabandeados, apontados para o território brasileiro, e o pessoal comemorando isso, assim, é uma coisa, né, incrível, para dizer o mínimo. Link seguinte, Wendel Pinheiro, tá aqui, depois desse tem Centrão que afrouxar a punição para improbidade e lavagem de dinheiro. Obreladinho em ação! Tá aqui uma matéria do jornal... Ô, Romulus, que é mais desenhado que isso, impossível. Tá aqui, ó, publicação do jornal O Globo, tem um paywall aqui, mas ó, fazem parte dessa agenda não propagandeada ainda a proibição de busca em escritórios de advocacia, o que rolou aí tempos atrás, né? Embora isso de fato já fosse questionável do ponto de vista jurídico. Wendel, você acha que isso daí você acha que é uma anistia a capivara para trás, uma autorização para frente? A que você tributa esse movimento? Não só uma anistia, Romulus, mas eu acho que é uma tentativa de repaginação aos marcos daquilo que era da nova República do modus operandi de fazer política. Só que essa turma tem que buscar como superar o bolsonarismo, o lavajatismo, a justocracia. E aí, como é que eles vão? A arma deles é a aposta na política, né? E aí, como é que eles vão fazer esse acordo? Será que o Centrão vai ter voto suficiente? Será que eles vão negociar com a esquerda em troca de uma votação que eles podem apoiar da esquerda? Então, são N questões que, inclusive, a esquerda pode estar de alerta, porque vai que vão ter deputados dos partidos de esquerda que votam essa flexibilização, Romulo. E eu não duvido. Em troca de, vamos supor, olha, a esquerda quer passar um projeto de não a criminalização de tal coisa, zezezê, zazazá. Aí o Centrão, de sacanagem, vamos fazer esse acordo para isolar o governo Bolsonaro. Eles podem fazer isso, com apoio da própria esquerda. E isso seria, na verdade, a tentativa de reestabelecimento do modus operandi das práticas políticas pré-Lava Jato. É essa forma que eu vejo. Só que aí é que está. E o Romulus, você pode, no bate-papo pelo online, à luz dessa leitura, dentro do atual cenário, tentar interpretar qual o papel do bolsonarismo, das Forças Armadas, da justocracia, e dentro desse atual cenário disruptivo entre a direita, como interpretar esse processo. Porque eu tenho a leitura política, mas eu posso ter deficiências na leitura tanto da implicação dessa política e, inclusive, na relação do Brasil com os países latino-americanos. Porque a gente tem que ver a realidade da Argentina, do Chile, como que os setores de centro, conservadores, fisiológicos de cada um desses países se portam em determinadas pautas.
Isso aí a gente tem que ficar de olho. Quero ver se isso aí vai prosperar, efetivamente. Isso aí, na verdade, não pode ser meio que um presente de grego, os generais dando uma piscada no Centrão. Pode ir para cima, que você aprova essa anistia para falar, olha aí o Centrão, a política, o Bolsonaro liberou e tal, para aquela velha história de a longo prazo, médio e longo prazo, queimar o Bolsonaro como, olha, ele era político sim e tal. E, na realidade, no final, eu acho que não vai se concretizar, sabe? Porque dossiê bom é dossiê guardado. Hoje em dia, improbidade, caixa 2, caixa 3, 4, 5, tudo isso é guardado para ser operado pela sinergia Exército. Pode ter anistia, mas juristocracia. Então, é muito melhor. Em vez de você zerar a ficha desse pessoal todo, que é operada, né, para tudo que a gente viu aí no Brasil nos últimos tempos, até aí para Banco Central e tal, não sei o quê. Em vez de fazer isso, é muito melhor fazer no varejo. Você conversa com a pessoa lá, no juiz, dá um embargo de gaveta e tal, aprova. Então, eu acho, em princípio, lá atrás, em 2016, quando a juristocracia cresceu para cima e começou a ter um projeto de anistia, a gente sabe, de anistia para o Caixa 2 e tal, a gente sabe que é contra-majoritário, né, você ir nesse discurso contra o moralismo denista que tem eco na esquerda. Naquela altura eu falei, gente... E a gente vai abordar, inclusive... na Rádio Expresso amanhã. Pois é, eu falei, gente, a classe política está pendurada com um dossiê de 20 anos, porque para trás o Caixa 2 era a regra. O que a Lava Jato fez inovando? Ela pegou o Caixa 2 eleitoral e disse que não era Caixa 2 eleitoral, que era Caixa 3, que era corrupção e tal, não sei o quê, para sair do crime eleitoral para o crime estrito sensu, né, crime comum, e deixou pendurar toda a classe política. Aí eu falei, olha, eu gosto de político de direita e os de esquerda que usaram a Caixa 2 e tal. Olha, independente de se é a favor, se é contra, era assim que era regra não falada. E você está empoderando uma casta no Estado que tem a sua agenda antinacional para... O Wendel, quantas vezes, em véspera de votação no Congresso, os lavajatistas que agora estão, né, no seu ocaso, não iam para o Twitter colocar e ameaçar e fazer um lobby em gabinete e tal, não sei o que, chantageando com esses dossiês que estavam pendurados. Então, em princípio, é necessário libertar a classe política brasileira dessas chantagens clandestinas. Acontece que eu duvido que isso aí vá a termo, porque justamente é muito valioso deixar esse pessoal, a classe política pendurada, então acho que pode ser meio que uma ilusão que esse pessoal está dando para o Centrão, no final não vai dar, e se passar é porque tem outros mais pesados para pendurar. A gente sabe aí da Grampolândia, né, de como há um monitoramento constante e com as novas tecnologias e tal, até com a história aí do Arara Hacker, né, como falou o Piero lá na sexta-feira com muita propriedade, né, é a primeira vez que ele viu esquentamento esquentamento de arquivo de base de hack, né, o pessoal lá com aquela história do Arara Hacker conseguiu esquentar 7 teras, vai saber o que tem nisso. Enfim, a gente tem a impressão, né, a crença de que o pessoal aí que controla a inteligência e tal tem essas questões, e por isso que os projetos de lei visam a esquentar isso poder ser usado na perna juristocrática. Em princípio, se eles abrirem e prescindirem dessa de improbidade administrativa, eu acredito que porque tem coisa mais cabeluda, lembrando que nós vivemos no evangelistão do pó, então tem coisa muito mais cabeluda, hein, Pinheiro? E aí teremos a repactuação, talvez, da democracia iraniana, como você falou, assim, democracia. É isso aí, exatamente, Wendel. Olha até só, com os atores escolhidos em cada partido, da direita à esquerda. Por falar nisso, olha o gancho perfeito. Você mandou aqui pra gente comentar a questão do Huck no DEM. Ó. A CM Neto atua para que crise no DEM, no partido, né, Democratas, não afaste Luciano Huck, considerado presidenciável. O presidente do partido e Rodrigo Maia conversaram com o apresentador no fim de semana. Wendel, uma vez eu já discuti com o Piero no ar que o Luciano Huck sempre é ventilado, no final não se concretiza. Ele meio que é operado, né? O pessoal lança, o Fernando Henrique Cardoso lança e tal, para ficar, ele atrai o ataque e depois sai. Você acha que dessa vez ele não vai ser cavalo paraguai? Você acha que dessa vez vão levar a termo esse fantoche? Ou pode ter um projeto Fausto Silva, né? Também está cotado? Mentira. Não, o projeto dele querer ser o novo Fausto Silva, o que devolveria ele como candidato a presidente. Certo. Até ele também está operando, você está operando a indicação para conseguir um contrato na Globo. Olha aí, Pinheiro, todo mundo operando que tem agenda pessoal. Tem essa. Todo mundo é pizza de um lado do outro, meu irmão. É pizza do lado do outro. Tá aí quando eu falo, olha, desse ponto, ó, o PT não tem um projeto para o país, não tem agenda, nem o PDT tem um projeto, por mais que eles fazem a versão, falem do PNB, nem o PSOL, nem o PCdoB. Sabe qual é a minha sugestão, Rômulo? Reeditar 98, só que o 98, já sabendo que a gente vai perder,
colocar uma anticandidatura. Enquanto isso, a gente começa a construir um processo de médio e longo prazo. Só que aí, quando eu falo isso, eu sou satanizado. Por exemplo, quando eu coloquei isso, eu vou colocar, em essência, qual é o meu pensamento. Se a esquerda tivesse o mínimo de capacidade de inteligência para construir médio e longo prazo, né? Só que essa turma não tem uma visão de longo prazo, Romulo, fazia o seguinte: todos os partidos removiam seus candidatos e colocavam anticandidatura. Sabe qual seria a candidata com uma luva para ser anticandidata, para mim? Coloca a Luísa Erundina, que ela não vai ter mais futuro político. Coloca os candidatos potenciais do PT para o governo de Estado, faz bancada. Ciro Gomes recua da presidência, candidato a governador do Rio de Janeiro, já que está um cenário vago, e se constrói um projeto médio e longo prazo. Só que se a gente falar isso, Gomes, para quê? Vocês já estão acusando o derrotismo, né? E aí as pessoas começam a falar que não estamos jogando a favor da esquerda. Wendel, eu concordo com você, inclusive foi o que a gente defendeu em 2018, que houvesse uma anticandidatura, a pessoa que denunciasse que aquela eleição era uma farsa, mas por que não vai acontecer? Porque esse pessoal, por mais que saiba, e eu acho que sabe, a coisa que está, né, armada, urnas positivo e operante, monopólios e tal, não sei o quê, a justiça, né, como opera a sinergia, esse pessoal todo sabe. Sinceramente, eu não acho que, não vou dar nomes aí, mas lideranças experimentadas de PT, PDT, PSB, PCdoB, não saibam o controle que esse pessoal está, né, constituindo e controlando como metapoderes, né, a aristocracia e a casta militar, o desdobramento de 2022. Eles sabem que não vai ter festa da democracia nenhuma, mas o que acontece? Se esse pessoal assume o papel de anticandidaturas, como você está propondo, como seria o correto, isso seria o correto, você usar o espaço do simulacro para acusar o próprio simulacro, é isso que a gente vem defendendo. Mas o que acontece? Wendel? Eles querem o espaço de MDB da nova ditadura, de oposição parlamentar, uns governos do Estado, Assembleia Legislativa e tal. O que acontece? Para ocupar o papel de MDB, precisa das urnas positivas operantes. Eles vão ter medo da retaliação. Então, por mais que eles saibam que estão sendo bois de piranha para legitimar a derrota, como aconteceu em 2018, a máquina partidária vai exigir isso. Então, eu concordo com você que deveria ser isso, a gente deve lutar para isso, mas se eu tivesse que apostar, não sou de apostas, mas se eu fosse apostar, eu acho quase impossível que todos esses que estão colocados façam isso. E a gente está falando de operação, né? O Luciano Huck possivelmente operando essa história de pretensão presidencial para conseguir suceder. A sucessão, sim, mas a sucessão do Faustão, mas um que sempre operado também, é o próprio Ciro Gomes, né? Tende a se repetir em 2018. Então você mandou um outro link aqui do Congresso em Foco, com aspas para o ACM Neto, mais uma vez, ele dizendo o seguinte, ó: o DEM não é oposição nem base de Bolsonaro, não é a favor nem contra, muito pelo contrário. E de novo fica aquela coisa assim, olha, pode ser que a gente apoie o Ciro Gomes e tal. Você não viu já esse filme algumas vezes, Wendel Pinheiro? Pois é, eu vou falar o seguinte, olha só, uma notícia que a gente tem, que eu até te enviei, o ACM Neto, ele fala, olha, o DEM não é oposição, nem base do Bolsonaro, aí ele não sabe se é Bolsonaro, se apoia o Ciro, se apoia o Dória, Mandetta. É aquela famosa história que a gente fazia as piadas do Miro Teixeira, que agora tá voltando ao PDT. Mira é o seguinte, acorda com o Brizola, conversa com o João Bandeirante e janta com o Roberto Marinho. Pois é. Mesma coisa a ACM Neto, irmão. E aí do Ciro cai nessa, achando que por conta da aliança Salvador colocou vice, o DEM vai fechar. Não, tá aqui muito claro. E se a gente for pegar a história do DEM, do PFL, nunca que eles vão fechar oficialmente qualquer organização partidária de esquerda quando se trata de projeto nacional. Eles vão no varejo, a nível estadual, municipal, mas a nacional não vão. Não precisa, a história é o nosso azimuth do processo de rumos. E isso me dói, porque o Ciro, ao participar dentro desse processo, ele está conectando toda a estrutura viciada que vai legitimar o esquema da juristocracia, com as Forças Armadas, com aquilo que o imperialismo estadunidense quer, seja o Deep State de um lado, seja o grupo ligado aos republicanos do outro. Essa é que é a realidade, Rumos. E aí parece que a esquerda está entorpecida a ponto de priorizar Big Brother, priorizar isso, priorizar o discurso aqui no sul do tal Golim, né, sobre aqueles vereadores que não prestaram reverência ao hino do Rio Grande do Sul em uma falsa polêmica. Enquanto isso, o povo está de saco cheio com essas posturas da esquerda lacradora e vão marcha dentro com o Bolsonaro. Isso é no Rio Grande do Sul, isso é no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, Norte. Parece que uma miopia sem precedentes
que se a esquerda não acordar para esse processo, Romulo, vamos ter 20 a 30 anos de bloco histórico neoconservador do país. E essa esquerda não vem dizer, olha, 2022 ou 2026. A realidade é que talvez a nossa tarefa é essa, denunciar os inimigos no interior da esquerda, o X9 da esquerda, os traidores da esquerda e formar uma nova geração de militantes. Talvez é a nossa grande tarefa. Talvez a gente só vai ver esquerda no poder, Romulo, quando tu e eu tivermos com 60, 65, 70 anos de idade. É uma perspectiva, mas até lá a gente está aqui fazendo um registro histórico para também poder trabalhar a formação, não deixar a história ser contada pelo documentário da Petra em Vertigem, né? Aliás, vamos trazer informações novas sobre essas questões. É uma coisa interessante aí nas discussões com o Piero Leiner na sexta-feira. Wendel, por último, eu queria te perguntar o seguinte. Eu vi manifestações de PCdoB, PSOL. No PDT, o pessoal também veio com esse papo aí quando o Haddad falou essa história de bloco na rua, dizendo que tem que discutir projeto em vez de nomes. Não, eles já ficaram aborrecidos, inclusive, com a entrevista do Haddad da CNN, sobre o papel de ter uma chapa de esquerda para colocar o bloco da rua e que ainda divergiu do Ciro de forma aberta, já antecipando o debate. Já teve esse tipo de discussão. Agora, a discussão é aquela coisa rebaixada, né, Romulo? Quem é que quer disputar a presidência no sentido mais eleitoreiro possível, mas sem uma agenda mínima de emancipação nacional, ou pelo menos, se não quer fazer uma agenda de emancipação nacional, pelo menos tem um mínimo de humildade para falar, olha, nós defendemos o fim da emenda constitucional do teto, nós queremos revogar a reforma trabalhista, o que talvez seria um grande feito de uma esquerda dito centrista na prática. Perfeito, Wendel Pinheiro. Olha só. Dói falar isso. Demais. Eu vou te perguntar o seguinte, comentei com o Dindorix no início, né, um comentário do Piero Leiner ontem, resgatando essa história que eu desconhecia, essa circunstância de Getúlio Vargas, você que é um historiador do trabalhismo, ter feito os acordos com os Estados Unidos ainda em 1935, né? Fala-se muito de 42, quando o Brasil entra na guerra, mas ainda em 1935, ali começa a captura, né, ideológica, e vai saber outras capturas, dos militares brasileiros pelos estadunidenses. Qual é a sua avaliação sobre isso, retroativamente? Você acha que foi um erro de cálculo de Vargas, ele não viu onde ia dar? Qual a sua leitura, para a gente concluir, enquanto historiador? Foi o grande erro dele, você acha? Sobre Vargas e os Estados Unidos? Isso. Na verdade é o seguinte... A aproximação dos acordos militares, a série de cooperações que foi... são os acordos militares que... a captura. Comprometeram o espaço de Natal, né? Comprometeu não só o espaço aéreo, como a construção de aeroportos sob o comando dos Estados Unidos. Eu achei que foi caro em relação ao pacto em torno da Companhia Siderúrgica Nacional, por mais que fosse uma iniciativa, um pacto feito de forma... um certo ineditismo do Congresso estadunidense de aprovar os Estados Unidos financiar algo que pertencesse para o Brasil, né? Mas ainda assim a contrapartida foi muito cara, né? Mas ainda assim, com todos os acertos e todos os erros do Vargas, dentro daquela conjuntura, era o melhor que se havia de ter em contraposição aos países do eixo, porque havia também as tentativas de setores do governo Vargas que queriam uma ampla negociação com a Alemanha, inclusive na questão dos armamentos, né? E essa negociação, a Alemanha de um lado, os Estados Unidos de outro, ia se dar até 1938, quando em 1938 o Vargas rompe oficialmente quase todas as relações com a Alemanha, inclusive fechando todas as organizações alemãs, e começa a aprofundar o relacionamento, inclusive, com os aliados. A novidade para mim esse aí. 43. Esse aí, no contexto da guerra, eu já conhecia, mas a novidade para mim é que desde 1935 é quando começa a haver a aproximação. Não, havia já um relacionamento profícuo de Vargas com o Roosevelt já em 1936. Não, mas os acordos de cooperação militar que aproximaram o comando militar do brasileiro dos Estados Unidos e que foram permitindo isso, estão ali. Eu não sei qual foi o cálculo, acho que é uma coisa interessante, inclusive quero ouvir na sexta-feira o Piero sobre isso, ele que estuda esse tema mais detidamente, porque ali realmente foi uma caixa de uma bomba relógio que ficou determinando a dinâmica política brasileira posterior e até aqui. Piero foi excelente, por quê? E isso foi péssimo para o Vargas, porque antes, até na formação pedagógica das Forças Armadas, você tinha a influência dos jovens turcos na década de 20, aqueles jovens que foram para a Alemanha e tiveram a influência das Forças Armadas da Alemanha, inclusive, não só em teoria militar, mas na própria concepção do papel das Forças Armadas, que também tinha uma influência francesa. Quando você começa a ter a influência posterior do War College dos Estados Unidos,
E a influência dos Estados Unidos dentro, inclusive, da formação dos futuros oficiais, seriam esses oficiais que fariam parte da Cruzada Democrática. A mesma corrente formada no Clube Militar a partir de 1952, que derruba Getúlio Vargas, tenta derrubar JK, inclusive com as revoltas de Aragaça e Ariacanga, e ao mesmo tempo é um grupamento que se articula, inclusive com a aliança com o Impens-Bate, para derrubar Jango. Então, quer dizer, modernizou o exército brasileiro, mas à custa de que esses acordos militares? Inclusive de construir um conjunto de militares reacionários, porque você tinha, a partir da formação dos jovens turcos, e a influência desse pensamento de modernização das Forças Armadas, o que foi o movimento tenentista, com suas virtudes e defeitos, com limitações e avanços. Né? Então, a partir desse processo de meados da década de 30 após, você vai ter a formação de um oficialato reacionário. Mesmo aqueles que foram formados na Escola Militar de Realengo, como Arthur da Costa e Silva, Geisel, Castelo Branco dos anos 20, mas eles seriam influenciados pelo War College. E aí o resto da história a gente sabe, Romulo. E eu acho que tem que ser muito debatido, inclusive, dentro desse processo, entre acertos e erros, entre concessões caras para os governos progressistas, para os governos de esquerda, e que geram resultados como esse. Perfeito, Wendel. Para concluir, né, eu queria mais uma vez fazer um meta-comentário, chamar você que está nos assistindo, se não fez isso ainda, para ir para o nosso canal no Telegram. O Telegram está crescendo muito por conta da nova política aí do WhatsApp de compartilhamento de dados, mas também porque as pessoas estão vendo que a Big Tech não vai hesitar em usar o seu poder de monopólio para silenciar vozes que se tornem inconvenientes. Né? Então, é o primeiro link na descrição e, olha, é um grande orgulho, sabe, Wendel? Eu fico, evidentemente, frustrado quando eu vejo que a gente tem aí 61 mil, quase 62 mil assinantes no YouTube e a gente tem só, entre aspas, 7.800 no nosso canal no Telegram, mas é relativa essa frustração e eu queria dividir isso com quem nos assiste, que é o seguinte, ó, tá aqui, ó, nosso canal, 7.800 que, aliás, né, que tem toda uma órbita. Eu vi alguém falando outro dia que a Rádio Expressa é da holding Duplo Expresso. A gente tem várias iniciativas autônomas da comunidade, o Wendel mencionou aí os áudios que ele vem gravando, interessantíssimas. Então é um ambiente, você estando no canal, no grupão, tem vários subgrupos e tal, interessantes para a gente poder aprofundar as discussões e com aquele aspecto de rede, muitas coisas. É a rede, através do Telegram, que nos municia. O coletivo Pátria Soberana, que foi o que achou pérolas dentro daquele palheiro lá do Banestado, se articulou no Telegram. Mas veja você, né? Então, é evidente que eu fico frustrado quando a gente tem aí 50 e tantos mil pessoas assinantes de e-mail, 60 mil no YouTube e tal, e 7.800, mas em termos de Telegram, olha só, a CNN Brasil, com todo o espaço que tem de mídia e tal, tem 6.300. O Partido dos Trabalhadores, com todos seus mandatos, a sua máquina no parlamento, governos estaduais, sindicatos, movimentos sociais, vamos ver se já diminuiu o nível de vergonha. 4.500. O Ciro Gomes, né, o terceiro colocado na eleição, está na nossa frente, mas desculpa, com uma máquina partidária, uma pessoa que concorreu várias vezes, ter apenas aí 1.000 e poucos de frente na gente, 9.175, é uma vergonha. Na verdade, não é uma vergonha para ele. Eu não sei se é vergonha para eles, mas é um orgulho nosso. A gente está proporcionalmente maior. Eu vejo como um orgulho nosso. A gente, exatamente. A gente vê a Roxinha chegando ao patamar. Enquanto essa turma fica veiculando disputa de BBB, política de baixo parede, aí é só tu ver fanpage de Jandira, fanpage do Freire. Tinha da lacração, pois é. Rolos. Terrível. Lembrando, então, se você quer continuar acompanhando as discussões com o Nildo Rix, com o Wendel Pinheiro, Piero Leiner, o time aí da rodada da sexta-feira, aliás, teve gente perguntando aí do Pepe, ele tinha falado que deve vir na sexta-feira, estava combinando com o Viol, vamos ver. Em confirmando, eu aviso aí ao longo da semana. Mas, de qualquer forma, vamos tratar na sexta-feira de geopolítica com a galera que teve aí na última sexta-feira, para não ficar em circunstância de poder ou não. Uma agenda, tendo mais, agrega, mas a gente não dá para esperar, né, agendas, conciliar agendas de todo mundo, porque toda semana a gente tem que ter esse compromisso de analisar o contexto geopolítico. Né? Então, de uma forma ou de outra, teremos. Se puderem vir Violi e Pepe Escobar, melhor ainda. Senão, a gente toca por aqui mesmo. Wendel Pinheiro, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Queria agradecer ao Nildo também pela primeira parte do programa. Queria agradecer a vocês, Expressionauta. Ajuda a gente a construir a massa crítica. Então, faz o compartilhamento. Você que viu em outras plataformas ou no próprio YouTube, volta daqui a 3 minutos, os comentários vão estar liberados. Deixa um comentário, um oi. Vê o oi de outra pessoa, curte, comenta. Isso é importantíssimo, esse engajamento, para, enquanto a gente ainda é tolerado naquele espaço do imperialismo,
poder maximizar a nossa presença e poder trazer o pessoal para o Telegram, para o VK Russo e para a boa e velha lista de e-mail. Tudo aí na descrição do programa. Uma boa tarde para vocês, pessoal, e até o nosso encontro na sexta-feira. Lembrando que a partir desse domingo, Wendel, a gente volta a ter o programa de domingo, já está confirmado. Luiz Moreira, eu estava com saudade, você também estava com saudade. Nossa, estará aí conosco, mas tem mais coisas que nós anunciaremos aí. Você também é nosso oportunamente. Isso aí. Boa tarde, personalta, e até sexta-feira.